É importante, gente, a gente destacar, né, dentro da divisão, como o próprio nome ele já denota para nós, divisão de execução orçamentária e financeira, mas é muito importante a gente deixar claro, principalmente para os colegas de outras unidades que naturalmente que não tem esse entendimento técnico de como funciona, né, até porque é uma situação específica ali da nossa área, mas é importante aqui a gente destacar a diferença de quando nós falamos em execução orçamentária e de quando nós falamos de execução financeira. É importante a gente frisar que existem duas situações, como a gente está vendo aí nesse slide, que elas acontecem, algumas vezes elas acontecem concomitantemente, tá? E elas estão atreladas uma à outra, né? Tendo em vista que primeiro nós temos uma situação, nós temos um momento inicial que nos permite executarmos a despesa e posteriormente nós temos um outro momento que vai nos permitir executar justamente a questão do pagamento, como dito anteriormente. Na situação 1, é muito importante a gente ressaltar que existe um caso em que nós temos o orçamento, tá? Porém, a princípio, nós ainda não temos o financeiro disponível, né, para que aquela despesa seja efetivamente paga. O que acontece? Existe um procedimento que se chama descentralização de crédito orçamentário. Essa descentralização de crédito orçamentário, ela acontece através da promulgação da Lei Orçamentária Anual, né, que é a LOA, que é uma lei de competência do Poder Executivo, que tem a vigência anual, e que após a sua promulgação, após a sua publicação, que geralmente ocorre no início de cada exercício, os créditos orçamentários eles são descentralizados para as unidades orçamentárias, unidades gestoras. Tá? Então, o que acontece? No primeiro momento, né, após a publicação da LOA, esses créditos eles são disponibilizados, né, e eles chegam a nós, chegam para a Unifespa, né, unidade gestora, vinculada ao Ministério da Educação, e permite, de acordo com todo um procedimento, de acordo com todo um modelo de gestão que é adotado através de outros instrumentos internos, que esses créditos orçamentários eles sejam desmembrados, né, eles sejam detalhados para as referidas unidades dentro da Unifespa. Então, nesse momento, nós podemos dizer que, com a descentralização desses créditos, existe a possibilidade de nós emitirmos as notas de empenho. Tá? Então, no primeiro momento, o crédito é descentralizado. Vejam só, nós estamos falando de crédito orçamentário. Tá? Então, o orçamento ele é disponibilizado, né, esses créditos de acordo com as suas rúbricas específicas, e isso permite que seja emitida a nota de empenho. Tá? A nota de empenho, como nós falamos antes, né, ela é atrelada à questão do orçamento. Tá? E todo esse crédito, a gente pode destacar também que ele é feito a partir do PGO, né, que é um instrumento de gestão da universidade que faz toda essa distribuição, como eu falei anteriormente, para vocês. Então, essa é a primeira situação que nós temos. Né? Às vezes ocorrem casos em que unidades dizem, poxa, nós já temos o crédito, nós já solicitamos empenho, nós já contratamos junto ao fornecedor, então se nós empenhamos, significa que nós já podemos estar finalizando a etapa da despesa, fazer o pagamento. Justamente aqui é importante a gente fazer esse destaque, tá? Que uma coisa é o crédito orçamentário e posteriormente é a questão do recurso financeiro. Tá? Então, a partir disso, a gente entra na situação 2, tá? Onde, né, pode haver recurso financeiro, existem algumas situações específicas em que o recurso financeiro ele chega previamente para a universidade e, posteriormente, essas despesas são executadas e podem ser finalizadas tendo em vista esse recurso financeiro que já foi disponibilizado. Tá?
Mas, como eu disse, são situações específicas, algumas situações referentes a convênios e outras mais. Tá? Então, nesse caso, que há o recurso financeiro, por algum motivo específico, ele é enviado para a universidade, né? Teoricamente, a gente poderia dizer que já poderia se empenhar e finalizar ali a despesa, logicamente, atendido a questão da entrega do produto, serviço prestado, e entre outras. Porém, tem uma situação em que ocorre o inverso. Existem situações em que o recurso financeiro ele chega para nós, porém, ainda não temos a dotação, ainda não temos a descentralização orçamentária para que esse recurso seja utilizado. Então, existe sim essa possibilidade, tá, gente? Então, são dois casos distintos. É importante a gente ressaltar essa situação para que os colegas de outras unidades possam ter um esclarecimento um pouco melhor, né? Entender que não é porque naquele momento nós executamos o empenho, realizamos o empenho, que já de imediato existe a possibilidade de nós efetuarmos o pagamento dessa despesa. Então, quando nós falamos de execução orçamentária, nós estamos falando ali da utilização dos créditos que foram consignados na LOA, no caso para unidade gestora, aqui nós temos a Unifespa, né, e que através de instrumentos internos, por exemplo do PGO, esses créditos são disponibilizados para as unidades. E tem a situação também da execução financeira, como nós falamos também, onde ocorre a utilização dos recursos financeiros conforme a programação do Poder Executivo Federal, tá, pessoal? E quando a gente trata de recurso financeiro, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, mas é importante a gente ressaltar também a questão da apuração. Depois que é feita essa descentralização dos recursos do crédito orçamentário, por isso que a gente tem uma situação com as unidades que nós precisamos, de acordo com as demandas, estar efetuando a emissão dos empenhos, no caso dos empenhos que já foram emitidos anteriormente, né, ou em exercício anterior, que são os chamados restos a pagar e demandam processos de pagamento, sempre há uma comunicação entre nós para que esses processos sejam demandados e que eles cheguem até nós em tempo hábil, para que sejam finalizados dentro de um período que possibilite a apuração financeira por parte do Ministério da Educação. Basicamente, o que acontece? A apuração do financeiro ela é feita mais ou menos da seguinte forma. Nós procuramos atender as demandas dentro da competência, dentro de um determinado mês, até o final de um determinado mês, para que o recurso financeiro ele seja enviado por parte do Ministério da Educação durante a primeira semana, geralmente como ocorre, né, em regra, ocorre dessa forma, excepcionalidade, com algumas excepcionalidades, como nós já tivemos questão de contingenciamento, enfim, mas são casos específicos, mas a princípio a determinação que nós temos é fechar o mês com todas as demandas concluídas, sejam elas de emissão de empenho, sejam elas para pagamento, que possibilite, em tempo hábil, o Ministério fazer a apuração e nos envie o financeiro posteriormente. Existe uma outra situação específica no caso das emendas parlamentares, né? Onde essa apuração atualmente ela é feita de acordo até com o Comunica, que é o instrumento de comunicação do Ministério para conosco, que devem ser feitas até o dia 9 de cada mês, para que o financeiro seja enviado até o final do mês ou no início do mês subsequente. Tá? Então, vale muito nós destacarmos essa questão do atendimento, da necessidade de que os processos eles sejam demandados em tempo hábil, gente, tá? Porque é uma situação que ela não depende exclusivamente de nós. Nós fazemos o nosso trabalho sempre de forma bastante célere dentro daquilo que nos é permitido, tá? Mas as unidades sempre buscando atender esse prazo, sempre buscando atender
essa orientação que nós estamos repassando, que constantemente em contato nós reforçamos, que os processos sejam sempre demandados dentro de tempo hábil, para que nós não tenhamos nenhum tipo de prejuízo nessa apuração, podendo acarretar no atraso de pagamento de fornecedor. Tá bom, gente? Então é importante nós destacarmos essas situações.